pessoas chatas. E eu queria perguntar para vocês, o que é uma pessoa chata? Porque nós temos várias características, né? Para você, às vezes uma característica daquela pessoa para você é ruim, para ela não. Vamos começar analisando o que é ser uma pessoa chata. E será que você é uma pessoa chata? A pessoa chata, ela é tida como uma pessoa sem noção. Sabe quando você encontra uma pessoa que você fala assim, nossa, fulano é muito sem noção? Sabe o que significa essa palavra sem noção? A palavra sem noção, ela é equivalente ao significado de uma pessoa sem consciência, sem autoconsciência e sem consciência das ações dela, daquele comportamento. Então, uma pessoa sem noção é uma pessoa sem consciência, sem autoconsciência. Essa pessoa que ela é sem autoconsciência, provavelmente ela vai agir como? Com comportamentos sem noção, né? Onde nós olhamos e falamos assim, eu não acredito que aquela pessoa fez isso, eu não acredito que aquela pessoa falou aquilo. Né? Então, são pessoas consideradas chatas pela sociedade. Aí eu te pergunto, não sei, será que você sabe o que é uma pessoa introvertida e extrovertida? E a diferença delas? Uma pessoa introvertida, ela é uma pessoa quieta. A sociedade, ela tende a valorizar muito as pessoas extrovertidas, porque elas são falantes, são animadas, e os introvertidos, eles são mais quietos, mais na deles, mais pensativos, mais observadores. Inclusive, eu tenho uma análise de perfil comportamental que tem esses testes psicológicos, e você pode me procurar para fazer o seu teste de temperamento e tipos psicológicos. É uma análise completa que eu indico demais para você fazer. O que eu quero pôr aqui para vocês, então? O que é uma pessoa introvertida? Uma pessoa introvertida é uma pessoa mais quieta. A pessoa extrovertida é uma pessoa mais falante, mais animada, né? Mais comunicativa. Quer dizer que o quieto, ele é chato? Claro que não. Óbvio que não. Não existe isso. Uma pessoa quieta, só porque ela é quieta, ela é chata. Da mesma forma que tem as pessoas falantes que são inconvenientes. Tem também os falantes que eles não têm a hora para falar, não têm o momento para falar, que também acabam se tornando inconvenientes, né? Vamos ver aqui agora algumas características de pessoas chatas. A primeira característica de uma pessoa chata é a negatividade. Uma pessoa chata, ela fica o tempo inteiro reclamando. A pessoa chata, ela reclama de qualquer coisa. Ela reclama, pode estar tudo bom. Ela entra aqui e fala assim, nossa, a cor da parede, o móvel, o chão. Ela parece que procura coisa para reclamar. Então, a pessoa chata, ela tá sempre no estado dela negativo, sempre com o astral mais baixo, ela reclama da vida, reclama do fulano, reclama das coisas na casa, reclama do trabalho, é uma pessoa que constantemente, ela é caracterizada por ser uma pessoa negativa ou que sempre está reclamando. Essa é a primeira característica de uma pessoa chata. Segunda característica, quando você cobra atenção demais, quando você quer ser o centro das atenções. Imagina você ficar o tempo todo ligando para uma pessoa pedindo atenção, cobrando atenção, mandando mensagem, querendo atenção. Uma pessoa que faz isso é uma pessoa que tem muita dificuldade na autoestima. Ela não tem autoestima, a autoestima dela é baixíssima, porque é uma pessoa insegura, carente e egoísta e manipuladora. Imagina isso, insegura, carente, egoísta e manipuladora. Essas são as características de uma pessoa que fica o tempo inteiro querendo ser o centro das atenções. Muito ruim, né? Isso também é muito chato, porque você acaba, a pessoa está trabalhando, está ocupada e parece que você não valoriza também o que a pessoa está fazendo, né? Então isso é muito ruim. Também nós temos o quê? A agressiva. O que é uma pessoa agressiva? A pessoa agressiva, ela é aquela pessoa onde ela começa a gritar, onde ela fala assim, querendo se impor, querendo mostrar que ela sabe que ela tem razão. Então, às vezes a pessoa que ela é chata, ela vai agir, falar, se comunicar de uma maneira muito agressiva. E isso também é muito prejudicial, porque ela acaba querendo ter sempre a razão ou ela fica querendo intimidar outra pessoa. Outra característica de uma pessoa chata é o ciúme. A pessoa que sente ciúme por tudo, ciúme da amizade, ciúme do namorado, do marido, a pessoa ciumenta é uma pessoa extremamente insegura. E uma pessoa insegura é uma pessoa que ela tem uma dificuldade gigantesca na autoestima dela. Precisa fortalecer a autoestima dela. Fica toda vez causando problema, causando briga sem razão nenhuma. Uma outra característica de uma pessoa chata é que ela fica falando mal de si mesma. Você conhece aquela pessoa que fica assim, faz aquela comida, a comida tá gostosa, ela fica assim, não tá tão boa não, dessa vez não ficou boa. Aí ela vai fazer uma coisa, não, mas isso não tá bom. Ela trabalha às vezes com o produto, ela fala assim, não, hoje nem ficou bom. Sabe, aquela pessoa que tá sempre se colocando para baixo? Tá sempre falando mal de si mesma, essa pessoa também precisa muito de inteligência emocional, precisa de fortalecer sua autoestima, porque essa pessoa, ela tem uma
necessidade de receber elogio constantemente para ela se sentir bem. Então, essa pessoa que está sempre se colocando para baixo, na verdade, ela quer o quê? Ela quer se sentir bem, ela quer se sentir melhor, ela quer ficar bem com ela mesma, ela quer receber elogio. E a pessoa que ela precisa, tem essa necessidade de ficar se colocando para baixo para ficar recebendo elogio, não é normal. E isso é chato. É muito chato. Toda vez que acontece uma coisa, você fica diminuindo tudo seu para poder receber um elogio e ser valorizado. Então não faça isso. Isso é muito chato, tá? Outra situação é quando você dá a sua opinião, mesmo sem ter sido solicitada. Quantas vezes você está numa roda de conversa, você está conversando com alguém, e aí começa a pessoa a ficar, vai falar alguma coisa, e aí você precisa dar a sua opinião, você precisa falar o que você sabe, o que você pensa, e muitas vezes nem deixa o outro falar, você ouviu o assunto, já começou a falar ali junto, falar também. Isso é extremamente inconveniente, isso é extremamente chato. A pessoa que tem esse tipo de comportamento não é uma pessoa legal, é uma pessoa chata. Uma outra característica é a pessoa que põe defeito em tudo só para se sentir melhor que os outros. Como assim, Laine? A pessoa fala alguma coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele fala assim, mas eu já fiz melhor, mas eu tirei melhor, mas a minha nota foi melhor, mas o meu carro é melhor, mas a minha profissão é melhor, mas eu... A pessoa que está sempre diminuindo nessa situação, ela acaba sempre diminuindo a outra pessoa para ela poder se sentir melhor. Isso é uma característica também de uma pessoa chata, porque ela precisa, é um complexo de superioridade, onde ela precisa sempre estar se colocando acima, mas para isso ela precisa diminuir a outra pessoa, e isso é extremamente chato. Uma outra característica que a gente vê aqui hoje é a pessoa que interrompe frequentemente as conversas. Uma pessoa que está lá, está conversando, e ela frequentemente interrompe as conversas, falando, puxando assuntos nada a ver, ou dando risadas nada a ver, a pessoa que fala o tempo inteiro, que ela não ouve as outras pessoas, ela começa a puxar os assuntos assim do nada. Então, pessoas que têm esse comportamento, elas se tornam muito inconvenientes. O problema de quando a pessoa ela é taxada como chata, é que ela começa a ser o quê? Excluída, rejeitada, evitada pelos grupos. E isso é em qualquer lugar, pode ser no trabalho, na escola, em casa, na família. Ela começa a ser deixada de lado, as pessoas param de chamar essa pessoa para poder estar com eles. Por quê? Porque a pessoa se tornou inconveniente, se tornou sem noção, que eu falei lá no início, né? O que eu falei lá no início, a pessoa sem noção? A pessoa sem noção é uma pessoa que não tem consciência, não tem autoconsciência do que fala, do que faz, e é uma pessoa sem noção. Então, é uma pessoa que é sem consciência, né? E aí, esse comportamento se torna o quê? Extremamente chato. Um outro comportamento muito ruim é quando a pessoa fica sempre reclamando das suas dores. Ai, a minha vida, não, mas eu sofri demais. Aí às vezes acaba um namoro, acaba um relacionamento e a pessoa fica o resto da vida falando aquele mesmo assunto, aquele mesmo problema, aquela mesma... A vida não anda, parece que parou ali, a vida não anda e aquele assunto continua. E isso, as pessoas passam a não aguentar mais aquilo, porque fica chato, fica muito inconveniente, fica chato. A pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela quer atenção, ela quer colo, ela quer que todo mundo escute, ela quer bajulação, é uma pessoa vitimista. Uma pessoa que tem esse comportamento de vitimismo, ela não cresce na vida, ela paralisa, ela não consegue sair desse estado. Um outro comportamento de uma pessoa chata é que ela é muitas vezes arrogante. A pessoa arrogante, ela faz o quê? A pessoa arrogante, ela tem muita dificuldade de receber feedbacks, de receber ajuda, de reconhecer quando está errado, porque ela acha que ela está certa. Dificilmente ela vai reconhecer que está errada, que o seu comportamento é assim, é assado, que falou de mais ou de menos, enfim, dificilmente ela vai reconhecer o erro. E a pessoa arrogante, ela é dura, ela mantém ali a razão dela, a certeza dela de que ela tá certa. Ela quer te convencer de que tá certa. Então, a pessoa arrogante, ela fica sempre gerando conflito. Ela tá sempre gerando conflito com as outras pessoas. Por que é chato? Porque isso é chato, que você tá sempre gerando conflito com os outros, porque a sua razão quer prevalecer. Então, isso é extremamente irritante e inconveniente. E a consequência disso é o quê? A exclusão, né? A rejeição, a exclusão. Resumindo, pessoas chatas, elas têm baixa autoestima, são pessoas que precisam trabalhar muito o seu emocional. Pessoa chata, ela é uma doente emocional. Eu não sei se você conseguiu aí marcando as opções que eu coloquei para você ir vendo se você é uma pessoa chata ou se você, na hora que eu fui mencionando aqui as características de cada um, você lembrou de uma pessoa chata. Mas o que acontece? A pessoa chata, então, ela tem baixa autoestima, ela precisa trabalhar as suas inseguranças, as suas carências,
a sua falta de consciência, porque precisa elevar o seu nível de consciência dos momentos onde ela fala demais, onde se torna inconveniente. Também precisa aprender a receber feedbacks. A pessoa que ela tem essa característica, por ela ser muito dura, arrogante, ela, a partir do momento que ela entendeu que ela é uma pessoa chata, ela precisa receber os feedbacks não como ataque, mas como uma oportunidade para desenvolver, para crescer na vida. Então, feedbacks é para isso, é para a gente entender como nós estamos agindo, nossos comportamentos e como nós podemos melhorar. Por isso que é importante. Então, o feedback não tem que ser aceito como uma coisa negativa. O feedback ele precisa ser aceito como uma oportunidade de evolução e crescimento na vida. Precisa parar, pensar, avaliar seus comportamentos e depois disso, de avaliar os seus comportamentos, se você não tem essa autoconsciência de identificar, será que eu sou chata? Será que eu não sou chata? Aí você pergunta para alguém, pergunta assim para uma pessoa sincera, né? Pessoa, né? Que ninguém, muito dificilmente alguém vai virar na sua cara e falar assim, você é muito chata, né? Mas assim, pergunta para um amigo sincero, pergunta para alguém que vai ter essa coragem, né, essa ousadia de poder falar com você, porque você está sendo aberto para ser ajudado. E aí você vai ter esses feedbacks de onde que você acha que está sendo inconveniente, onde você está sendo imaturo, porque uma pessoa chata, ela também é o quê? Imatura. A pessoa que fica o tempo inteiro querendo atenção, querendo ser o centro das atenções, criando confusão o tempo inteiro com ciúme, querendo fazer birra para conseguir o que quer. Gente, isso é um comportamento imaturo. Então a pessoa chata, ela tem problemas de autoestima e ela tem problema de imaturidade. Precisa trabalhar. Como é que você vai trabalhar isso? Você vai trabalhar isso só com ajuda terapêutica, fazendo trabalhos com a inteligência emocional, buscando saúde emocional. Sabe por quê? Porque você que tem esse comportamento, você está doente emocionalmente. Então precisa de quê? Precisa de uma cura emocional, um tratamento emocional. E a chatice, você não nasceu com ela. Ninguém nasce chato. Ninguém nasce desse jeito. Isso aí são comportamentos que vieram por vários motivos, por várias situações, seja familiares, seja de experiências ruins, seja uma capa que você criou para poder se resguardar das suas inseguranças, das suas carências. Então a gente cria personagens, às vezes, para poder também se resguardar do que realmente nós sentimos. Às vezes você não quer ser daquele jeito, você quer ser igual o fulano, e isso, né, às vezes também é ruim, porque você deixa a sua essência, porque você acha que você não é legal daquele jeito, e começa a falar demais, para poder ser legal igual o fulano que fala muito. Isso não existe. Isso não existe. A gente precisa descobrir qual é a sua essência, qual é o seu tipo psicológico, qual é o seu temperamento, as suas características, o que é seu, o que é devido seu. É isso que é importante, é isso que precisa ser trabalhado. Se entender, se conhecer. Quando você se conhece, você se entende, você deixa de ser um personagem. Você não precisa ser alguém para agradar uma pessoa, você não precisa ser alguém... Porque quando você é alguém para agradar outra pessoa, você não é a sua essência. E aí você se torna essa pessoa inconveniente. Porque você está se esforçando para ser alguém que você não é. Por isso que é importante essa maturidade emocional. Buscar ajuda, ter simplicidade. Então, nessa live de hoje, eu gostaria de falar sobre isso. Exatamente sobre isso. De entender, de parar, observa os seus comportamentos. Em algum momento alguém já te chamou de chato? Em algum momento alguém já te chamou de chata? Por quê? Por quê? Em que momento? E será que isso foi devido? Será que a partir do momento que você ouviu isso foi devido? Você só vai saber se foi devido ou não quando você entende, você tem uma maturidade para poder fazer essa avaliação pessoal e se entender, buscar isso dentro de você. Quem realmente eu sou? Quem realmente eu quero ser? O que realmente eu preciso mudar? O que realmente eu preciso melhorar? Qual comportamento meu que está prejudicando a minha família, que está prejudicando os meus relacionamentos, que está me atrapalhando no emprego, que as pessoas do emprego não me chamam, qual comportamento meu que eu estou sendo excluído, que eu estou me sentindo rejeitada? Gente, a pior dor que nós podemos sentir, a pior dor emocional é a dor da rejeição. É uma das piores dores, é a dor da rejeição. Porque o ser humano ele tem a necessidade, é uma necessidade de ser pertencente a um grupo. O ser humano ele tem a necessidade de ser pertencente do seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, né, na escola. O ser humano ele tem essa necessidade de ser pertencente a um grupo. E quando ele é excluído, rejeitado, é uma dor emocional gigantesca. É uma dor assim muito intensa e que dói. Dói muito ser rejeitado.
Então, precisamos mesmo fazer essa avaliação. E como que eu faço isso, Laine? Com terapia. Se você não consegue sozinho, se até hoje, na idade que você tá, você não entendeu que você tem essas características, ou você entendeu, mas você não sabe como mudar isso, você precisa de ajuda. Então, você precisa de fazer uma terapia, trabalhar inteligência emocional, autoconhecimento. Eu sou terapeuta emocional, trabalho muito com o emocional das pessoas, tenho também um grupo de mulheres, dou mentorias, e aí vocês podem também estar entrando em contato e a gente agendar sessões, fazer uma ligação, uma call, para podermos entender a sua necessidade e se eu consigo te ajudar nesse momento, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, até amanhã.